Bom, na nossa aula anterior, nós resolvemos alguns exercícios sobre a parte de estequiometria, tá? A gente seguiu aquele procedimento, passo a passo, aplicando as definições do que é mol, né, das relações, das leis ponderais, tá? E continuando ainda na frente no módulo 4, tá? Nós vamos estar com o estudo dos gases. Então, para falar dos gases, eu tenho que saber, a gente tem que conhecer três grandezas que nós iremos chamar de grandezas de estado ou variáveis de estado. Quais são elas? Pressão, volume e temperatura, certo? Tá? Pressão, tá? Pressão. Pressão é a força que você aplica em uma determinada área. Aqui no nosso curso, nós iremos trabalhar especificamente com muito corriqueiramente com duas unidades, que é atmosferas e milímetros de mercúrio. Claro que com outras também, mas essas duas serão muito corriqueiras, tá? Atmosferas e milímetros de mercúrio. E existe uma relação entre essas unidades. Um ATM equivale a 760 milímetros de mercúrio. Quem observou isso foi um rapazinho chamado Torricelli. Né? Ele teve a curiosidade, teve a engenhosidade de procurar um meio de mensurar, de medir a pressão com que o ar da nossa atmosfera exerce na superfície terrestre. Tá? Lembrando que ele fez isso ao nível do mar. A pressão equivale a 1 atm, a uma atmosfera ao nível do mar. Tá certo? Que é onde, ao nível do mar, é onde eu tenho a maior massa de ar possível exercendo pressão na superfície terrestre, tá? Isso não quer dizer que não tenha outras unidades, como a gente colocou aqui. Em homenagem, inclusive, à Torricelli, a gente chama, podemos relacionar, foi batizada, né, milímetros de mercúrio de Torricelli. 1 milímetro de mercúrio equivale a um Thor. Esse Thor é a abreviação do nome dele, apenas para fazer uma pequena homenagem a ele que teve a engenhosidade de medir, de mensurar a pressão com que o ar da atmosfera do nosso terrestre exerce na superfície do planeta. Tá? Isso equivale a 101,3 kPa ou a 1,013. Vai existir outras unidades, PSI, Newton por metro cúbico, tá? Mas muito corriqueiramente aqui no nosso curso nós iremos sempre nos deparar muito, mas muito corriqueiramente com essas duas, ATM e milímetros de mercúrio. ATM é a abreviação de atmosferas, certo? Volume. O volume é o espaço ocupado pela matéria, tá? E aí nós iremos trabalhar com qualquer unidade que expresse volume. Litro, mililitro, centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, tá? Qualquer unidade que expresse volume e as suas relações. 1 litro são 1.000 mililitros, 1 litro são 1.000 centímetros cúbicos. Isso nos faz concluir que 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro, tá? 1 metro cúbico são 1.000 litros, ok? Então aqui, ó, aproximadamente aqui é 10 a terceira. 10 a terceira é 1.000, né? 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, ok? E a temperatura. A temperatura é uma grandeza que mensura o grau de agitação de um sistema, tá certo? Não confundir temperatura com calor. Calor é energia em trânsito, né? Que flui sempre da fonte quente para a fonte fria, tá? Temperatura mede o grau de agitação de um sistema. Agora, quanto maior for a temperatura, não é? Quanto maior o calor envolvido aí, né? Quanto maior o calor fornecido a um sistema, maior vai ser o grau de agitação dessas moléculas, né? Desse sistema. Existe uma relação, mas não é a mesma coisa. Temperatura é uma coisa, energia, calor é outra. Calor é uma forma de energia, tá certo? Então, existem várias escalas termométricas, né? As que mais se trabalha no mundo é a Celsius, Kelvin e a Fahrenheit. Especificamente, quando a gente estiver trabalhando aqui das transformações gasosas, falou em temperatura,
tem que ser na escala Kelvin, que também é chamada de escala absoluta, tá certo? Tá? E existe uma relação entre a escala Celsius e a escala Kelvin. Por que Celsius e Kelvin? Porque aqui, na maioria, não só aqui no Brasil, mas como na maioria do mundo, tá? Se trabalha com escala Celsius. Agora, em meio científico, para experimentos, a temperatura é na escala Kelvin, tá bom? Então, essas leis que nós iremos falar já já das transformações gasosas, especificamente da transformação isocórica e da transformação isobárica, tá? Que relaciona uma proporcionalidade entre volume e temperatura e pressão e temperatura, essa proporcionalidade só é válida, só é verificada se a temperatura estiver na escala Kelvin, tá? Então, trabalhou com transformação gasosa, não pode esquecer isso, tá legal? Temperatura na escala Kelvin. O que acontece muitas vezes nos exercícios de vestibulares, inclusive do Enem, às vezes? Ele pede para que você determine uma determinada transformação gasosa a temperatura na escala Celsius. E aí, qual é o erro comum que o aluno comete? Faz a transformação, tá, gasosa, sem fazer a transformação da escala Celsius para Kelvin. E aí, as leis não são válidas. Tá? A lei da transformação isobárica e a lei da transformação isocórica, ela só é válida se a temperatura estiver na escala Kelvin. Certo? Por isso que eu não posso fazer a transformação, fazer as continhas, né? Fazer a aplicação dessas leis sem a temperatura se encontrar na escala Kelvin. Ah, mas a resposta ele não quer em Celsius, professor? Sim, você faz a transformação gasosa considerando a temperatura na escala Kelvin, encontrou a temperatura na escala Celsius, converte para a escala Celsius, tá? Mas tem que fazer isso, é muito comum eles fazerem isso, certo? Bom, então, temperatura, existe a relação entre a escala Celsius e a escala Kelvin. A temperatura Kelvin corresponde à temperatura Celsius mais 273. Isso aqui a gente estuda em relações de escalas termométricas, tá certo? Ah, então, essa relação que não veio do nada, não. Veio da relação do ponto de fusão e de ebulição da água na escala Celsius e na escala Kelvin, tá? Nas escalas termométricas a gente vê isso bem direitinho. Vocês veem isso em física, tá bom? Bem, e aí vem as transformações gasosas. A primeira delas, que é a lei de Boyle, que verifica, visualiza o comportamento de uma certa massa gasosa, da sua pressão e de seu volume, mantendo-se constante a temperatura. Tá? Essa transformação, essa lei de Boyle, também é conhecida como transformação isotérmica. Tá? Okay, ó. Vê o comportamento da pressão e do volume, mantendo-se constante a temperatura. Tá? E verifica-se que o produto da pressão pelo volume, ó, aqui mostrando um gráfico, mostrando um experimento, né, a observação de um experimento, tá? Do comportamento da pressão e do volume mantendo-se constante a temperatura, e verifica-se que é sempre constante o produto deles. Tá? Isso implica dizer o quê? Que são grandezas inversamente proporcionais. Se você, né, aumenta a pressão, tá? O volume diminui proporcionalmente. São grandezas inversamente proporcionais, tá? E aí, Boyle demonstrou matematicamente esta situação, que já que o produto da pressão por volume, em qualquer que seja o momento, é sempre o mesmo, tá? É sempre uma constante, a gente pode escrever dessa maneira a lei de Boyle, certo? Onde o índice 1 indica a situação inicial e o índice 2 indica a situação final. Óbvio que você aqui também poderia chamar de I e F, diferente, desde que você saiba, tá, que a situação, o produto da pressão pelo volume inicial é igual ao produto da pressão pelo volume final, tá? Então, vem desta observação aqui, ó, tá? Da observação desse gráfico. Dentro de um experimento, tá? Seja ele qual for, mantendo-se constante
A temperatura, não importa qual seja a massa gasosa ou do gás que você esteja verificando. Aumentando a pressão, o volume diminui e vice-versa. Tá? São grandezas inversamente proporcionais. Já a lei de Gay-Lussac visualiza o comportamento do volume e da temperatura quando se mantém constante a pressão, tá? E aí verifica-se que na temperatura, sendo a temperatura na escala Kelvin, tá? Por isso essa importância, tá? Pressão constante, volume e temperatura na escala Kelvin são grandezas diretamente proporcionais, tá? Se você dobra o volume, se você dobra o volume, você dobra a temperatura e vice-versa, ok? São grandezas diretamente proporcionais. E isso só é observado se a temperatura estiver na escala Kelvin, tá? Então, você pode escrever a lei de Gay-Lussac, tá? Como sendo a razão entre o volume inicial pela temperatura inicial na escala Kelvin é igual à razão do volume final pela temperatura final também na escala Kelvin. Ou seja, a razão entre volume e temperatura absoluta é sempre uma constante. Fazendo isso, visualizando isso, eu posso definir a lei de Boyle, de Gay-Lussac. Lei de Charles. Aí Charles, ele faz o seguinte, ó, teve um camarada que viu o comportamento de pressão e volume com temperatura constante. Teve o outro que verificou o comportamento do volume e temperatura absoluta, mantendo-se constante a pressão. Bom, vamos ver o que acontece com a pressão e a temperatura se eu manter agora o volume constante, tá? Então, também foi observado experimentalmente que quando você mantém o volume constante, pressão e temperatura também são grandezas diretamente proporcionais, tá? Lembrando, a temperatura na escala Kelvin, temperatura absoluta, tá? E aí nós podemos escrever, como essa razão é sempre uma constante, nós podemos escrever que a pressão inicial pela temperatura absoluta inicial é igual à razão da pressão final pela temperatura absoluta final, tá? As três grandezas de estado. E a gente viu aí o que acontece com duas delas quando a gente mantém uma delas constante. Tá certo? Bom, a equação geral dos gases nada mais é do que a união dessas três leis. Tá certo? Então, tá? Pressão vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual a pressão final vezes o volume final pela temperatura absoluta final. E aí, se você memorizar apenas a equação geral, fica fácil para você trabalhar com as outras, ó. Porque aí basta você identificar no enunciado, no problema que você por acaso esteja se deparando, qual grandeza ele quer que a gente considere constante. Se é a temperatura constante da equação geral dos gases, você retira a temperatura e você vai ter a primeira lei, a lei de Boyle. Não é? Se você mantém a pressão constante, você vai ter a lei de Gay-Lussac, não é? Volume e temperatura na escala constante, na escala absoluta. E se você mantém o volume constante, que é a terceira lei, a lei de Charles, você vai ter que a razão de pressão e temperatura absoluta também é constante. Então, se você memoriza a equação geral dos gases, fica mais fácil, né? Basta você identificar qual grandeza num problema ele quer que você considere constante e você retira da equação geral. Ora, princípio, deixa eu voltar aqui. Isso. Lei volumétrica de Gay-Lussac. O que foi que Gay-Lussac observou? Não é? Ele ficou bem empolgado quando ele percebeu que as relações numa reação de substâncias gasosas, as relações
entre as substâncias gasosas envolvidas na reação eram números inteiros e pequenos. Tá? Então, essa relação era sempre de números inteiros e pequenos. Tá? Essa é a lei volumérica de Gay-Lussac. Veja só, num exemplozinho que ele verificou aqui. Ó. Para 3 litros de gás nitrogênio, reage com 9 litros de gás hidrogênio e produz 6 litros de amônia. E essas proporções se mantêm. Se eu tiver 5 litros, a proporção aqui, ó, né, de 3, né, ó, de 1 para 3 para 2, não é verdade? Ó? 9 é o triplo de 3 e 6 é o dobro de 3. Então, a proporção aqui é 1, 3, 2. Tá certo? Então, essas proporções em volume sempre vão se manter. Ora, se eu tenho 5 centímetros cúbicos agora de nitrogênio, então, com relação ao gás hidrogênio, eu tenho que ter o triplo, e com relação ao gás amoníaco formado, eu tenho que ter o dobro. Então, ele fez essa observação, ele conseguiu visualizar isso, tá? Que a relação de volume, tá? Volume, tá bom? De substâncias gasosas em uma reação química sempre é uma razão de números inteiros e simples e pequenos, ok? Com base em cima disso, Avogadro determinou seu princípio, ó. E as leis ponderais também, né? Vem lá disso aí também, dessas observações. Então, Avogadro conseguiu perceber que volumes iguais de gases diferentes, ou de qualquer gases, tá? Nas mesmas condições de pressão e temperatura, sempre contém o mesmo número de moléculas. Tá? Avogadro, esse é o que a gente chama de princípio de Avogadro. Não pode esquecer isso, tá? Volumes iguais de gases diferentes nas mesmas condições de pressão e temperatura vão apresentar o mesmo número de moléculas. Certo? Bom, mais na frente, aí a gente já comentou anteriormente, não é? O experimento de Avogadro, com essas observações, chega-se a uma constante de quantidade que a gente chama de mol. Né? Que esse número ficou sendo chamado de número de Avogadro ou constante de Avogadro. Tanto faz. Hoje a gente chama mais constante de Avogadro, porque percebeu que é uma constante mesmo. Tá? Ou seja, sempre que você expressa a massa de um átomo ou a massa de uma molécula em gramas, a gente vai ter uma constante de quantidade. E essa constante de quantidade a gente chama de mol. Que aí todo mundo já sabe o valor, né? 6,02 vezes 10 a 23 unidades. Tá? Esse valor é em homenagem a Avogadro, chamado de constante de Avogadro. Ok? Então, por essa observação de Avogadro, pela hipótese de Avogadro, nós podemos enunciar que nas condições normais de temperatura e pressão, nessas condições, a temperatura de 0 Celsius e a pressão de 1 atm, não é? A gente vai ter um volume de 22,4 litros. Tá? No caso aqui, 273 Kelvin, né? Que trabalhou com gás, a temperatura tem que ser na escala Kelvin. Então, nessas condições, um mol de qualquer gás ocupa 22,4 litros. Ok? Tá? Aqui são as observações que a gente já comentou sobre a questão do número ou constante de Avogadro. Hoje, a gente chama mais constante de Avogadro, porque já se observou que é realmente uma constante. Toda vez que você expressa a massa de um átomo ou a massa de uma molécula em gramas, a gente vai ter esta quantidade de átomos ou de moléculas, ou seja, 6,02 vezes 10 a 23. Alguns exercícios pedem para que a gente arredonda para 6, né? 6 vezes 10 a 23. Ok? Bom, pronto, aqui a gente já comentou, tá? E agora aqui a equação de Clapeyron. Ora, o que foi que Clapeyron fez? Até então, nas transformações gasosas, a gente não fala da quantidade de gás. Né? Certa massa gasosa ocupando tal volume, a tal temperatura, mantendo-se constante a pressão. Se a temperatura dobrar, o que vai acontecer com o volume, se a pressão é constante? Pronto. Né? Não fala da quantidade, não relaciona as grandezas de estado com uma determinada quantidade do gás.
Clapeyron fez isso, tá? E aí chegou-se a deduziu esta expressão, que é conhecida como equação de Clapeyron. Pressão, volume, onde N é o número de mols, R é a constante universal dos gases e T é a temperatura também na escala absoluta, certo? Bom, o valor da constante R vai variar dependendo de qual unidade esteja a pressão trabalhada, certo? Se a pressão estiver em atm, o valor de R vai ser 0,082. Se a pressão estiver em milímetros de mercúrio, vai ser 62,3. E se estiver em centímetros de mercúrio, 6,23. Então, o valor da constante R vai variar de acordo com a unidade da pressão, tá? Bom, como o número de mols é a razão da massa do gás pela sua massa molar, a gente pode reescrever a expressão de Clapeyron substituindo N por esta razão. E é muito comum a gente trabalhar com ela, tá? Muito mais, inclusive, do que sua forma originalzinha aqui, ó. Ok? Veja que daqui, com essas grandezas, a gente pode ainda falar de uma outra, que é a densidade de um gás. Tá certo? O que é a densidade? Massa sobre volume. Observe que nesta expressão de Clapeyron, quando a gente substitui o número de mols pela razão massa pela massa molar, eu tenho a massa da substância e tenho um volume. Então, basta eu trabalhar aqui, né, manipular essas grandezas e a gente encontra uma outra que é a densidade. Densidade não é massa sobre volume? Então, foi o que ele fez aqui, ó. A massa molar está dividindo, passa multiplicando, o volume está multiplicando, passa dividindo. E aí eu vou ter massa sobre volume, que é justamente a densidade. Então, veja que também, se a gente conhecer, tá, as grandezas de estado e o quanto eu tenho do gás, a gente consegue determinar a densidade desse gás, né, na temperatura citada, né? Certo? Pronto, foi o que ele fez aqui, ó. E chegou que a densidade do gás é a razão do produto da pressão pela massa molar dele, vezes o produto RT. Tá? Bom, para falar de misturas gasosas, a gente vai falar da lei de Dalton, das pressões parciais, e a lei de Amagat, dos volumes parciais. Tá? Bem, o que foi que Dalton observou? Que numa mistura gasosa, a pressão exercida por essa mistura é igual à soma algébrica das pressões exercidas por cada gás da mistura. Ora, se eu tenho uma mistura formada por gás nitrogênio, gás oxigênio, no caso aqui, como ele citou, gás argônio, qual vai ser a pressão exercida por essa mistura gasosa? Vai ser a pressão exercida pelo nitrogênio, mas é do oxigênio, mas é do argônio. Tá? Então, ele conseguiu demonstrar matematicamente isso. Tá? Então, se eu conheço a pressão exercida por uma mistura gasosa e sei o quanto de cada gás está presente nela, a gente consegue determinar a pressão exercida por cada gás dessa mistura. Tá? Para isso, eu tenho que saber as quantidades molares. E daí, a gente vai ter uma outra grandeza, que é chamada de fração molar. O nome já é bem sugestivo, né? Fração molar é a razão ou divisão entre número de mols. Fração molar de quem? De cada gás. Se eu quero saber a contribuição, a fração molar do gás nitrogênio nessa mistura gasosa, ora, vai ser o número de mols de nitrogênio que está presente na mistura dividido pelo número de mols total dos gases presentes na mistura. Tá? Então, essa razão do número de mols do gás pelo número de mols total da mistura é chamada de fração molar. E aí, aplicando a equação de Clapeyron na lei de Dalton das pressões parciais, tá? A gente chega nisso aqui, ó. Que a pressão, não é?
parcial de um gás vai ser igual à sua fração molar vezes a pressão total. Cadê? Estava aqui embaixo. Pronto, foi o que ele fez, né? Como a gente acabou de comentar, que a pressão, ó, a pressão parcial de um gás é igual à pressão total vezes a fração molar desse gás. Ou vice-versa. Eu trabalho, eu gosto de mostrar só o contráriozinho disso aqui, só isso. Tá? De onde a gente tirou isso? Pela lei de Dalton das pressões parciais. Ele aplicou a equação de Clapeyron na lei de Dalton das pressões parciais, você chega nisso aqui. Ó. Como determinar a pressão de um gás que está presente em uma mistura? Basta que eu saiba a pressão total, ou seja, a pressão exercida pela mistura, e saiba a quantidade em mols de cada gás que está presente nessa mistura. Porque, sabendo a quantidade em mol de cada gás presente na mistura, a gente determina a fração molar. Beleza? Bom, a mesma coisa, tá? Pela lei de Amagat dos volumes parciais. O que foi que ele percebeu? Mantendo-se constante a pressão, o volume ocupado por uma mistura gasosa é igual à soma dos volumes ocupados por cada gás da mistura. Mesma historinha lá do, do, do exemplo que ele citou. Qual vai ser o volume ocupado pela mistura do gás nitrogênio, do gás hidrogênio e do argônio? Ó, a soma dos volumes ocupados por cada gás. E aí, aplicando o mesmo princípio que Dalton fez, né? Ou seja, vamos aplicar a equação de Clapeyron na lei de Amagat, mantendo-se a pressão constante. Você vai chegar nisso aqui, ó. O volume ocupado por um gás vai ser igual ao volume ocupado pela mistura vezes a fração molar desse gás. Então veja como é importante eu saber determinar a fração molar, né? Tá? Que nada mais é do que o número de mols do gás que eu quero determinar pelo número de mols total da mistura. Essa propriedade aqui nos ajuda muito, tá? A soma das frações molares é sempre igual a 1. Quando eu tenho uma mistura gasosa formada apenas por dois gases, fica bem simples, né? Determina a fração molar de um, subtrai de um, você tem a fração molar do outro. Tá? Mas a soma das frações molares é sempre igual a 1. Ok? Efusão e difusão gasosa. Tá? Bom, aqui é o seguinte: esse aqui é para a gente chegar na lei de Graham, que é para determinar a velocidade ou de efusão ou de difusão de um gás. Tá? Então, tantos gases têm muita facilidade em se misturar, né? Um com o outro, formando misturas homogêneas. É tanto que, quando a gente estuda no primeiro ano, né, diz lá, ó, quando a gente fala especificamente de misturas gasosas, no caso homogêneas, a gente diz, ó, toda mistura gasosa é uma mistura homogênea. Né? Então, essa facilidade com que os gases têm, não é? De formar misturas homogêneas, né? É chamada de difusão. E efusão é a facilidade com que o gás tem em passar por pequenos orifícios. Não é? Você veja um exemplo fácil mesmo, o pneu de automóvel. Está lá paradinho, o pneu não está furado, tá tudo certinho, todo lacradozinho, mas com o tempo o pneu, a gente diz assim, eita, o pneu do carro baixou. Né? É por conta dessa propriedade, ok? Da facilidade, tá? Que os gases têm em atravessar é, pequenos orifícios. Deixa eu terminar aqui esse negócio. Certo? Bom, então tá aí a definição do que é difusão e efusão dos gases. Tá bom? Outro exemplo bem fácil da gente também perceber é balão de encher de festa de aniversário, né? Você enche lá o balãozinho e depois de algum tempo, tá? O balão murcha, né? Tá certo? Então, é por conta dessa propriedade, tá? A lei de Graham mostra justamente, relaciona, tá, a velocidade de efusão
dos gases, tá, com a densidade. Por isso, a importância lá atrás da gente fazer aparecer na equação de Clapeyron, tá, a densidade. Ó, tá vendo como uma coisa vai nos ajudando com outra? E aí, deduzindo esse procedimento, a gente vê que, ó, a velocidade, né, de efusão entre dois gases é inversamente proporcional à raiz quadrada de suas densidades. Ok? Ou pode até também fazer com as massas molares também, ó, de cada gás. Tá? A expressão de Grams é bem prática. Bom, meu povo, e aí, agora vai ficar para a nossa próxima aula, resolução de exercícios. Ok? Com todo esse apanhado que a gente falou aqui sobre os gases. Beleza, gente? Então, próxima aula já vai estar aqui, ó. Vamos resolver estes exercícios. Ok? Tranquilo, gente? Meu povo, alguma dúvida aqui? Essa parte de estudo dos gases é bem sucinta, né? Bem agradável.